Pessoal, vou começar aqui a fazer o deploy com vocês. Vou começar do zero, tá? Desde a criação lá do repositório aqui no GitHub. Então, já aqui com o meu GitHub aberto, vou criar um novo repositório. Eu poderia fazer todo esse passo por linha de comando, mas só para não dificultar o que não precisa, eu vou fazer aqui da maneira mais simples, criando o repositório aqui no site do MapPI2. Vou copiar aqui o link que ele me deu para esse projeto. Já estou aqui com o VS Code aberto, até onde nós fomos. Vou navegar até a minha pasta GitHub, que fica em documentos, e vou clonar com o comando git clone. Vou puxar aquele repositório que eu acabei de criar aqui para o meu computador, e ele vai ficar alocado ali dentro da pasta GitHub, que é onde eu guardo todos os meus repositórios. Ele só me dá um alerta aqui de que ele clonou um repositório que está vazio, mas isso não é novidade. Vou entrar então na pasta do projeto, que eu chamei de turma PI2, e vou abrir uma janela nova aqui do VS Code, já na pasta lá do repositório. Beleza. E aí nessa pasta nova aqui, eu vou precisar de alguns itens que estão aqui, como esse arquivo que tem, de fato, o código do projeto. Vou precisar aqui da pasta data, só uma cópia. Porém, aqui nós já fizemos um bom tratamento em todos esses arquivos. Então, não vou precisar de todos eles, porque nós tratamos e juntamos tudo em um dataset completo. Vou precisar do arquivo que tem o código de fato. E é só. É isso que eu preciso aqui para poder começar a trabalhar com o projeto. Eu vou precisar conferir, uma vez que eu mudei a estrutura, eu tenho que conferir se esse caminho continua sendo lido corretamente. Como que eu vou fazer isso? O primeiro passo, conferir se o meu arquivo principal está fora da pasta data. E aí eu vou subir aqui o projeto só para ver se tudo continua funcionando como deveria. Me deu aqui a mensagem de que ele não achou esse diretório. Vou abrir aqui data e vou copiar um path relativo dele novamente. E vou colar aqui para ver o que muda. Está me dizendo aqui que eu não precisaria do ponto barra, mas acho que talvez 2 pontos não, mas 1 ponto barra sim, indicando que ele precisa de fato entrar lá na pasta. Beleza, o projeto subiu. Tudo funciona tranquilamente. Processador em julho. Posso fazer aqui as seleções. Posso ainda escolher clientes. Então, esse cliente não comprou nada em julho. Pelo menos nenhum processador, né? Todas as categorias, todos os meses. Aí eu tenho as compras, as 5 maiores deste cliente. Então, enfim, tudo continua funcionando. O tema também continua alterando aqui tranquilamente. Beleza, agora a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Por quê? A plataforma que nós vamos utilizar para subir o projeto, ela não aceita este bloqueio aqui. Então vou comentar aqui esse bloqueio só para não precisar apagar. E vou também tirar o import dessas duas bibliotecas aqui que nós não utilizamos. E uma vez que eu removo esse bloqueio, o que vai acontecer é que os meses ali eles passam a ser em inglês novamente. Vai continuar funcionando, não é um problema. Porém, se ainda assim eu quiser muito que eles permaneçam em português sem o uso da bloqueio, eu teria que meio que fazer isso manualmente. E aí, como que nós vamos fazer este processo? Aqui, onde nós estamos carregando a lista de meses, nós vamos precisar fazer algumas alterações. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar um dicionário com os meses que eu preciso. Aqui, meses PTBR. Vou colocar aqui todas as chaves serão os meses em inglês, do jeito que eles aparecem lá na tela.
Beleza, então todas as chaves do dicionário são os meses em inglês, do jeito que eles estão aparecendo ali, ó. Beleza, e aí uma vez que nós temos aqui o dicionário com os valores em português para as chaves em inglês, nós vamos modificar aqui a forma como essa lista é montada. Então aqui nós vamos iniciar a lista vazia da mesma forma, faremos o for pegando os meses únicos lá das datas de venda. E vamos alterar só aqui mais um detalhe, vou criar o mês único, já que aquele lá em cima é um dicionário, então preciso pegar o mês em português, um de cada vez aqui dentro do loop, conforme eles forem passando por aqui. Eu vou acessar o meu dicionário de meses, .get, o mês que está passando no momento aqui dentro do loop. E aí o label agora ele passa a ser o mês PTBR. Ops, aqui é o mês, não meses. Então estou pegando cada um individualmente e vou passar eles aqui como label para esta chave. Esse de baixo então é ele em inglês, esse de cima é ele em português. E aí o label ele volta a mostrar tudo em português, sem a necessidade aí do uso da locale. Beleza, voltamos a ter aqui os meses em português. Continuam filtrando tudo que precisa ser filtrado por eles, porém sem uso da locale. Então vou fechar aqui. Antes de subir de fato o projeto lá para o repositório, nós precisamos criar aqui um arquivo para a plataforma que nós vamos utilizar. Mas caso vocês optem pelo Heroku, ou se de repente já tiver lá uma licença do Heroku e tudo mais, vocês vão precisar de um arquivo chamado Procfile. Então vou criar esse arquivo aqui, com o cuidado de que ele não pode ficar dentro da pasta data, ele tem que estar dentro aqui da raiz do projeto. Procfile. Nós vamos preencher o conteúdo dele dessa maneira aqui. Web. O nome do arquivo onde está o código em si, né, que é dash, no meu caso aqui, né, dash struct, dois pontos, app.serve. Então é só isso que precisa constar aqui dentro deste arquivo. E tem um segundo arquivo que esse sim é vital para a gente poder subir um projeto, que é carregar junto com os dados aqui do projeto as bibliotecas e dependências que ele precisa. E aí nós podemos criar esse arquivo manualmente, inserindo as bibliotecas aqui, ou podemos pedir para o Python fazer isso para a gente. Quando você for fazer dessa forma aqui, que o próprio pip, né, o gerenciador de pacotes, cria esse arquivo para você, dentro de um cenário de uma VM é mais interessante, porque aí você carrega só as dependências que estão ali instaladas para o projeto. Nesse caso aqui, como eu não estou em uma VM, ele vai me dar todas as bibliotecas que eu tenho. Mas eu vou fazer pela linha de comando só para a gente ver como isso funciona. Então, pip freeze, indicando aqui que eu quero que esse arquivo seja criado nessa mesma pasta. Esse arquivo ele tem um nome padrão, que é requirements, faz que aí uma convenção, .txt. Então, ele vai gerar aqui um arquivo txt para mim dentro da pasta do projeto, com todas as bibliotecas que eu tenho aqui. E se a gente der uma olhada aqui no arquivo, percebe que ele tem muita coisa que o projeto não utiliza, né? Mas dentro de uma VM, por exemplo, seria mais interessante. Eu só vou dar uma limpada aqui nesse arquivo. A biblioteca plog, nós vamos precisar. Pendas. OpenPyXL por tabela, mas vou deixá-la aqui. Eu acho que nós não utilizamos NumPy. Essa biblioteca aqui ela precisa ser instalada, né? Lembra que nós chamamos ela aqui no arquivo de Procfile. Então, se for rodar lá pelo Heroku. O Flask, o servidor ele sobe
pelo Frame Flask, né? Então, se não tiver ele instalado não é um problema, mas deixar ele aqui também não vai causar nenhum problema, é porque o servidor sobe por ele. E aqui tem todos os dash que nós instalamos. Daqui para cima não precisamos de mais ninguém. Então esse vai ser o arquivo de requirements, ou seja, o projeto depende dessas bibliotecas aqui para funcionar. Isto feito, eu já posso então carregar essas informações lá para o meu GitHub, no meu repositório remoto. Funciona pelo PowerShell também, tá? Eu só prefiro fazer aqui pelo Bash, mas se digitar a mesma coisa ali no PowerShell vai funcionar igual. Então vou adicionar aqui as alterações que foram feitas nos arquivos. Vou commitar. E aí, o commit é sempre interessante que você deixe uma boa mensagem ali, deixando claro o que foi feito nesse momento. Foi até bom eu não commitar. Faltou um detalhe importante aqui para a gente subir esse projeto. E assim que nós criamos aqui o app, nós também vamos criar uma variável chamada server, que vai receber o nosso app.server. Agora sim, vou adicionar aqui novamente, já que eu mexi mais uma vez ali no projeto. Agora sim eu posso fazer aqui o meu commit, sempre com uma mensagem. Então que é interessante deixar um resumo aí do que foi feito, para isso ser adicionado lá ao histórico do projeto também. Vou deixar assim, para ser bem sucinto ali as alterações. Em seguida farei então o git push, saindo da origem e indo lá para a branch main, que é a principal. Vou lá dar um confere como que ficou isso no GitHub. Eu tenho aqui o repositório, tem o arquivo que tem os códigos, tem o meu requirement, o meu procfile. O próximo passo agora é de fato fazer o deploy. Para isso não precisaremos de linha de comandos, não precisaremos nem estar com o VS Code aberto. Nós vamos fazer isso tudo direto lá pelo site. O site que nós vamos utilizar aqui é o site do Render, porque o Heroku deixou de ser gratuito e o Render continua sendo. Então você só vai precisar acessar o site Render, criar sua conta, que é rapidinho também, ele deixa você acessar com contas do GitHub, com o Gmail. Então é batata, coisa de 2 segundos aí você cria sua conta aqui. Uma vez que você criou a sua conta, logou, você vai chegar nesta tela. Nós vamos criar aqui um novo web service, ou poderia clicar aqui direto também. Novo web service. Vamos criar, de fato, pelos arquivos que estão no repositório do Git. Mas se quiser também, você pode fazer de uma forma um pouquinho mais avançada. Mas o que a gente vai fazer aqui, essa maneira mais simples já funciona. E aí, neste momento, ele vai pedir para você conectar ao seu GitHub. Então, você vai se conectar com o GitHub, vai fazer todo o passo a passo, que também é bem simples de ser feito. Vai abrir uma nova janela, só pedindo para você autorizar para que o Render tenha acesso ao seu GitHub. Isto feito, você vai, depois de clicar em GitHub, ter acesso aqui aos seus repositórios dentro do próprio site. E se a gente analisar aqui, tem o repositório justamente turma PI2, foi atualizado há 2 minutos, e eu vou conectar este repositório aqui. Aqui do lado, caso vocês utilizem o GitLab ou o Bitbucket, pode ser por eles também, né? O GitHub não é o único versionador aí. Os 3 aqui talvez sejam os mais utilizados. Uma vez que eu identifiquei aqui qual é o repositório, eu vou simplesmente conectar a ele. O nome não precisa alterar se não quiser. Aqui é que entra o problema do locale que eu estava comentando com vocês. Quando eu utilizo lá um locale, ele dá erro por conta destas regiões aqui.
A branch vai ser a branch main, a principal, apesar de ter uma só, mas se tivessem outras, poderia escolher outra branch aqui. A runtime Python 3 vai instalar os arquivos do meu requirement. Então, aqueles arquivos que estão lá serão instalados. E aqui a gente precisa fazer uma alteração no comando de start dele. Vou colocar aqui o nome do arquivo, dash truc, dois pontos, server. O render, apesar de ter a opção gratuita, ele também tem opções pagas aqui embaixo. Eu vou na opção gratuita. Não precisamos de variáveis de ambiente. E aí é só clicar aqui embaixo no Create Web Service. Todo o processo restante fica por conta dele. Quando chega aqui, nós só vamos aguardar. Então, ele começou ali o building. Vou deixar maior aqui. Aqui ele vai fazendo vários processos, incluindo a instalação daquelas dependências que nós colocamos lá no arquivo de requirement. E aí você senta e aguarda. Aqui é só aguardar. Em alguns momentos ele faz uma pausa e aí a impressão é de que ele terminou, mas ele não terminou. E aí, uma vez que ele finalizou, ele já mostra aqui, ó, live, né? Ou seja, já tem acesso aí online ao seu projeto. Ele te dá aqui um link, que é um link do render, mas você pode, em uma versão paga, por exemplo, associar isso ao seu próprio domínio. E também pode camuflar isso daqui dentro da sua aplicação, né? Então sempre dá para fazer aí um jeitinho para funcionar melhor. Se eu clicar aqui, percebe que agora ele já não abre mais o projeto pelo localhost. Agora ele já tem literalmente uma URL aqui para este projeto. Ele continua funcionando, ó, tranquilamente. Então tudo continua funcionando. E de repente eu subi aqui o projeto e identifiquei que eu preciso mudar alguma coisa. E como que eu mudo? Se eu alterar, eu tenho que fazer o deploy novamente, tenho que fazer tudo de novo? Uma coisa, por exemplo, que precisa ser alterada aqui, ó, quando nós mexemos lá nos meses, ele deu uma... Opa, cadê? Outscale. Ele deu uma zoada neste gráfico aqui. Eu percebo que ele está me dando os meses em português e também em inglês. Então aqui ele deu uma zoada e eu preciso ajustar isso. Só que eu já fiz o deploy, né? O projeto já está no ar. Uma das vantagens de o projeto que está no ar ser o mesmo que está lá no GitHub é que uma vez que eu atualizo ele no GitHub, eu automaticamente estou atualizando esse projeto lá naquele que está em produção também. Deixa eu só fechar aqui para facilitar para a gente se achar. Inclusive, tirar esse monte de linhas aqui. Duas linhas, beleza. Então, aquele gráfico lá está sendo construído aqui dentro do Visual 2. A ordem dos meses aqui vai precisar ser a ordem dos meses em inglês. Vou subir aqui o projeto manualmente antes de fato atualizar ele lá naquele que está em produção. Percebe a diferença? Esse daqui é o que está rodando localmente, o que eu já ajustei aqui embaixo. Esse daqui é o que está rodando em produção, lá pelo render. Esse ele não atualizou ainda. E aí o Dash então atualizado localmente e desatualizado online. E aí eu preciso de fato agora que o que está aqui seja atualizado neste também. E o que eu preciso fazer para isso vai ser simplesmente atualizar o meu repositório primeiro. Eu vou adicionar aqui as alterações que foram feitas. Vou comitar aqui git push. Beleza. Atualizei lá o meu repositório. Vou até já fechar aqui o meu VS Code.
Pode dar uma olhada aqui no Heroku. A última ação que ele pegou foi 12h54. Agora já são 1 e alguma coisa. Percebe que ele mostra aqui o último commit, né, que é o ponto em que o projeto está. Mas nós temos aqui, por exemplo, a aba de eventos. Ele mostra aqui, ó, o deploy foi feito nesta versão. E a importância também, ó, de você sempre colocar as mensagens de commit. Elas aparecem aqui também. E aí ele tem aqui, ó, este commit foi o último. Ajuste no eixo X do Visual 2. Os meses apareciam duplicados e blá 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 e blá blá bum. Não é este que está em produção no momento. Ó, que ele mostra aqui no checkzinho. Aí eu vou clicar para ele fazer um deploy naquele ali. E aí percebe que agora ele vai fazer um deploy, mas a partir daquele commit que eu escolhi. Isso aí também é legal para você, de repente, fazer um commit que não ficou tão bom. Você ainda consegue manter ele no commit anterior até você ajustar. Percebe que agora quem está em produção, quem está ao vivo ali, é este commit, que tem já a alteração que nós fizemos. Tá? Alteração feita tranquilamente. Então, dessa forma que você faz o deploy, utilizando aqui a plataforma do Render, e também é dessa forma que você faz alterações aí no projeto que já está lá em produção. Tranquilo? Bem simplesinho. Espero que esse vídeo aí te ajude a fazer os seus próximos deploys. Esse projeto ele está em um repositório público, então se quiser ir lá também baixar, caso tenha falhado aí em algum ponto, vou deixar ele disponível para vocês fazerem um download. E seria interessante também criar aqui as próximas linhas, as próximas análises, para deixar ele bem mais completo. Tranquilo? Beleza? Fui!